horas 12 minutos, de volta com o Plantão da Cidade, desta segunda-feira, dia 6 de março de 2023. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Vamos juntos para mais uma semana aqui no Plantão da Cidade. Eu sou Alan Passos, muito feliz em ter aí a sua companhia, pronto para dar espaço para a sua voz aqui na maior do Brasil. Preciso que você mande o seu áudio. Está com um problema aí na sua rua, no local onde você trabalha, ou você conhece alguém que está passando aí por uma dificuldade que o poder público, a CEMIG, a Copasa, enfim, empresas de ônibus deveriam estar cuidando melhor e a coisa não está acontecendo? Manda o seu recado para a gente no 99996-7074. 4 horas, 12 minutos, a gente vai abrir o programa de hoje falando sobre greve do metrô, que já dura quase 3 semanas aqui em Belo Horizonte, uma situação que a gente já vivenciou outras vezes, mas agora está durando um tempinho a mais. A reclamação é por causa da privatização do metrô de Belo Horizonte, e o sindicato está aqui representado com 3 dos diretores. A gente vai entender um pouquinho em que pé que está essa negociação, se está avançando, se tem uma expectativa para o fim dessa paralisação. Estou aqui com o Sérgio Leôncio, com a Denise Beirão e o Pedro Vieira, são diretores do Sindimetro. Deixa eu começar com as mulheres, né, com a Denise. Boa tarde, Denise. Obrigado pela participação de vocês aqui. Boa tarde a todos, todas e todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de Itatiaia estar nos ouvindo e dar voz a nós para a população. E aí a gente vai colocar o que está acontecendo com os empregados da CBTU e também o que pode vir a acontecer com a privatização. Além de como que foi feito o leilão, que passou por cima de várias coisas que não foram boas, que não estão corretas. Sérgio Leôncio é um dos diretores do Sindimetro, né, o Sindicato dos Metroviários. A gente sabe, em linhas gerais, e já falamos muitas vezes do assunto aqui na Itatiaia, ouvindo o sindicato, acompanhando as assembleias de vocês, o Sindimetro sempre foi contrário à privatização da CBTU. A privatização avançou, teve o leilão em dezembro. Neste momento, uma vez que já houve a privatização, qual que é a luta do Sindimetro? Em que pé que está a negociação? Essas idas de vocês em Brasília, inclusive tem mais uma essa semana, em que pé que está agora a demanda de vocês? Boa tarde, Alan Passos. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. O que acontece agora nessa questão nossa, a gente tem um projeto não foi bem feito. O projeto cheio de inconsistência. Na questão da privatização, foi uma política do governo Bolsonaro, no qual a gente teve, por diversas vezes, tentativas junto ao governo Zema, querendo saber como estava a situação dos 1.600 funcionários. E até então, tivemos conversa com o senador, na época, Carlos Viana, isso há 2 anos atrás, no qual a nossa preocupação, porque é uma política de governo, a política nossa como sindicato, a gente não concorda com a privatização. O que a privatização visa? Pegar o nosso dinheiro, dar para o ente privado o nosso dinheiro. Dar para o ente privado e ele vai ganhar em cima do nosso dinheiro. Primeiro passo, Alan, que aconteceu, quando teve o Carlos Viana falou aqui na Rádio Itatiaia, que a gente até teve aqui com o Eduardo Costa para questionar, a questão do realinhamento tarifário. Não teve obra no governo Lula, porque o governo Aécio pediu que queria o metrô na questão de privatização. O governo Lula não se meteve no segundo governo dele e deixou. Aí o que eles vêm agora? Com realinhamento tarifário. Nós saímos de R$ 1,80 para R$ 4,50. Nós transportávamos, na época, 260 mil usuários. Hoje, a gente está chegando agora a transportar 100 mil usuários. Por quê? Eu entrei na CBTU há 37 anos atrás. Na minha época ainda tinha o subúrbio, no qual as pessoas faziam uso dele. Eu cheguei a trabalhar no terminal da Onça, perto do PTB, aonde as pessoas vinham e precisavam de emprego. Se você tem uma pessoa necessitada que mora longe, paga hoje R$10 para vir trabalhar aqui, ele está excluído. Está excluído. E, infelizmente, esse realinhamento que foi colocado no governo Bolsonaro, ele veio excluir as pessoas do meio de transporte do metrô. A gente está nessa briga hoje porque a nossa preocupação, porque a política do governo Bolsonaro foi essa de privatização. Nós não podíamos entrar contrária a ela, porque ele que estava no comando. Agora, hoje, a gente ainda pede ao governo Lula que veja as inconsistências que teve. O valor que foi pago, o valor de um trem
essa série 1000 que chegou aqui agora, eles pagaram 19 milhões. Eles pagaram 25 milhões. Entendeu? É um presente que deu com o nosso dinheiro. Tem a questão, vocês citaram a questão do governo Zema, do governo Bolsonaro, mas agora está o governo Lula, que ainda no período de transição não voltou atrás na privatização, permitiu que ela avançasse e deu o aval. O que vocês estão indo em Brasília buscar agora com o governo? É tentar mudar a privatização? Não tem, tudo indica que não tem mais jeito. Pedro Vieira, que também é um dos diretores. E vocês querem respostas para o futuro dos trabalhadores, para quem hoje é servidor da CBTU Belo Horizonte. Vocês querem que o governo dê um plano para onde vão esses trabalhadores, é isso? Certo. Bom, em dezembro de 2021 foi editada uma resolução, que é a resolução 206 do Ministério da Economia. Essa resolução impede que os trabalhadores da CBTU sejam transferidos de unidades. Então, com o avançar da privatização, a única alternativa que restou aos empregados é a demissão, porque você não pode aproveitar essa força de trabalho em outras unidades, em outros órgãos públicos. Então, o pedido mais imediato da categoria é a derrubada da resolução 206. A gente esteve em Brasília na semana passada, conversamos com o ministro Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, e o ministro Márcio Macedo, que é ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Nessa conversa foi a primeira vez que a gente foi, de fato, ouvido pelo poder público desde dezembro de 2021. Então, a gente gostaria até de deixar claro para a população, a greve não é uma opção prazerosa para quem trabalha no metrô. A gente não faz a greve porque a gente não trata isso como algo qualquer. A greve ela é a última alternativa que o trabalhador tem. Então, diante das inúmeras dificuldades de tratar esse assunto, a gente entrou em greve. Nós já estamos no 21º dia de paralisação total de serviços. Nessa reunião em Brasília, ficou claro para nós que há a possibilidade de derrubada da resolução 206. E com isso, você consegue aproveitar esses 1.600 empregados em outros órgãos e outras áreas. Então, nós estamos fazendo esse pedido ao governo Lula e exigindo dele que não seja responsável pela demissão de 1.600 trabalhadores. Processo que iniciou no governo Bolsonaro, mas que vai encerrar no governo Lula. Então, o Lula também é corresponsável e ele precisa interromper as demissões. Então tá, só para a população que tem que estar ouvindo a gente aí, Tatiana, nesse momento, entendendo, uma vez que avançou já o processo de privatização, o que vocês pedem é que agora essa resolução seja derrubada, essa resolução que impedia a transferência dos servidores aqui de BH para outras praças, para que aí sim a turma possa ir para outros locais onde a CBTU não é privatizada. Mas e aí na visão do sindicato, como é que ficaria então a situação do metrô de BH? Eles teriam que contratar outras pessoas? Não seriam mais esses servidores? Uma questão importante é que a lei permite que os servidores que hoje estão, caso sejam transferidos, a gente pode ficar até 4 meses trabalhando para o Grupo Comporte, e caso ele assuma. E esse vai ser o período para que seja feita a transição e esse processo ocorre sem nenhuma demissão. A gente também cobra do governo que suspenda a privatização, mas a verdade é que a gente tem achado esse caminho difícil. Na conversa com o próprio Rui Costa ficou dito e claro para nós que seria difícil a suspensão da privatização. A gente continua cobrando a suspensão porque, como bem disse a Denise e o Leôncio, os impactos não são só para os trabalhadores. E a gente até novamente pede a solidariedade da população porque não é uma luta só pelos nossos trabalhos. Porque todo esse processo, toda essa privatização, das coisas que está sendo planejada é aumentar o número de usuários. Após a construção da linha 2, o edital prevê que vão ser transportados 350 mil usuários por dia. Mas o Leôncio já disse, quando a tarifa era 1,80, se transportava 260 mil usuários por dia. Então, se você faz a expansão pública do metrô, se você pega esses 3,2 bilhões de verba pública, investe na CBTU, amplia a linha 2 e, por exemplo, constrói uma política de redução da tarifa e retorna ela 1,80, seguramente nós passaríamos de 500 mil usuários dia. Então a privatização também afeta a população. E por isso a gente conta com esse apoio e pede a solidariedade da população e essa compreensão. Apesar dos 21 dias de greve, não é um assunto simples. A gente já daqui a pouquinho vai caminhar para o final desse nosso bate-papo, o tempo é corrido, mas assim, gente, a ideia era fazer, inclusive, um bate-papo com o Sindimetro e a CBTU. O convite foi feito à CBTU Belo Horizonte, o Sindimetro topou fazer essa entrevista, seja a entrevista, seja esse debate mesmo ao lado da CBTU, mas a CBTU acabou não enviando representante, disse que não era possível, mandou uma nota. Eu vou ler daqui a pouco o trecho dessa nota, o que mais importar aqui para esse nosso debate, mas esse debate não foi possível ser feito aqui de maneira presencial. Mas um dos pontos que está nessa nota, inclusive, que eu vou detalhar logo mais, é a questão da greve, as ações todas judiciais que a CBTU colocou para que tentasse impedir o movimento. Vocês já falaram
tanto hoje quanto em outros momentos, que falta diálogo com a CBTU e que essa foi a primeira vez que vocês foram ouvidos por órgãos públicos nessa ida lá em Brasília. Da parte das multas em si, que é uma reclamação que um questionamento que a gente ouve muito do usuário que não entende. Como é que está isso para o sindicato e da parte dos trabalhadores? O dia está sendo cortado? Como é que está sendo essa parte financeira mesmo do dia a dia de sindicato e de trabalhadores? Olha, eu vou dar o meu exemplo. Eu entrei na CBTU há quase 6 anos e, inclusive, para combater essa ideia de que os servidores ganham super salários, né? Meu salário na carteira era de R$2.000. E pela greve que a gente fez em dezembro, a gente teve um corte de 25% do salário. Então, meu salário veio esse mês R$1.500, R$500 a menos. Então, a greve, por isso que eu digo que ela é a última ferramenta. Vocês estão pagando a anterior ainda. Exatamente, porque assim, nós tivemos cortes nos nossos salários. Então, por isso que eu digo que é a última alternativa para o trabalhador, porque nós também sofremos com a greve. A gente veio no carro dizendo, nós vamos ter corte nas nossas férias, uma série de direitos nossos são ameaçados. Então, assim, e a própria entidade sindical também está em risco. Porque se todas essas multas foram aplicadas como estão sendo planejados, o sindicato não tem dinheiro nem para continuar funcionando. Mas a gente entende que é um momento decisivo da nossa luta. Só para vocês terem ideia, assim, a gente teve um aumento significativo no número de adoecimento mental entre trabalhadores da CBTU. Nós tivemos há pouco mais de 45 dias uma tentativa de suicídio na sede da nossa empresa. Então isso mostra a situação a qual a gente está. E assim, o judiciário está no seu papel de tentar mediar esses conflitos, aplica-se as multas, e assim, não tendo outra alternativa, a gente infelizmente, e isso foi inclusive uma decisão da categoria, continuamos em greve. Mas o sindicato sempre se responsabiliza com o pagamento das multas, a gente leva à justiça, enfim, tenta chegar num entendimento. Os próprios empregados estão sendo penalizados com perda salarial, mas nós estamos numa situação difícil. Ou a gente luta pela manutenção dos nossos empregos agora, ou a gente se vê numa situação em que daqui a um ano nós teremos 1.600 desempregados. Tá certo, gente, para caminhar aqui para o final, vou pedir para vocês passarem qual que é a agenda então dessa semana. Eu sei que tem assembleia, tem ida de novo a Brasília. O que acontece a partir de agora para a gente ver, tomara que seja possível, um acordo, uma solução que agrade as partes e que o metrô volte a funcionar. O que tem nos próximos dias então de importante? Alan, a gente está com esperança que Deus ajude que a 206 caia hoje. Porque, como o Pedro falou, essa reunião que a gente teve com o Rui Costa e com o Márcio Macedo, eles se prontificaram a fazer alguma coisa, principalmente criar também um grupo de trabalho. Isso também foi criado e a gente está com esperança de hoje ela ser derrubada. Se não for, aí a gente segue amanhã para Brasília. As contas do sindicato estão bloqueadas, a gente está indo estamos sendo ajudados pelos sindicatos parceiros, né? No qual a gente quer agradecer a todo mundo que está nessa luta com a gente, porque as contas do sindicato estão bloqueadas, mas a gente tem esperança da 206 cair hoje. Tá certo. Vocês têm assembleia amanhã? Algum encontro mais com a CBTU ou não? Agora é só em Brasília, quarta-feira? A nossa assembleia é amanhã às 14 horas. 14. Aí a gente firma, inclusive, um compromisso com a população. Se a resolução 206 for derrubada até lá e a transferência dos empregados, a manutenção dos empregos for garantida, a gente retorna o funcionamento do metrô a partir de quarta-feira. Então, suspender a greve, pagar a greve, está na mão do governo federal. Assim que houver alguma sinalização, a gente suspende o movimento, porque não é a nossa vontade a greve. E caso não venha nada oficial até a terça, nós estaremos em Brasília na quarta-feira, onde haverá uma reunião de mediação com vários representantes do governo. Inclusive, queria, já que a gente está caminhando no final, agradecer à Rádio Itatiaia pelo espaço e dizer que nós temos muita informação a passar à população. Inclusive, os trabalhadores construíram, junto com técnicos e especialistas em transporte que são da CBTU e de fora, um projeto que é significativamente muito melhor do que esse que está sendo apresentado. Se houver espaço, podemos retornar aqui para apresentar um projeto que constrói a linha 1, a linha 2, e com esses mesmos 3,2 bilhões é capaz de dar início à construção da linha 3, que considera a diminuição no valor da tarifa, porque a bem da verdade a privatização como está sendo feita, ela está sendo mal feita, mal conduzida, e nós podemos apresentar esses estudos e discutir com a população um projeto melhor de ampliação pública do metrô. Vamos ter espaço, sim. Alan. E também, assim, ressaltando também aqui, porque nós temos a nossa presidente e o nosso secretário-geral também estão viajando para o Rio de Janeiro, que amanhã a gente tem uma reunião com a Luísa Mercadante.
Tá certo. Vamos acompanhar então nas próximas horas a possibilidade da queda dessa resolução. A informação é muito importante para você, usuário, que pode ser então que o metrô volte na quarta-feira se essa resolução for derrubada. Como eu falei no começo, nós estamos aqui com os diretores Sérgio Leôncio, Denise Beirão e o Pedro Vieira, quem eu agradeço a presença. Tomara que a gente tenha um acordo aí nas próximas horas para que seja bom para a categoria e a população tenha o serviço do metrô de volta. A CBTU foi procurada, a CBTU Belo Horizonte emitiu uma nota para a gente, disse que vê a continuidade da greve já com 20, 21 dias com preocupação, que usou a justiça depois de ter considerado que não tinha como mais avançar em negociações com o sindicato, por isso que foi a justiça, porque a gente questionou esse ponto também, e disse que não abre mais o diálogo com os empregados porque não tem ingerência sobre o processo de desestatização que é conduzido pelo governo federal. Assim, as demandas foram endereçadas ao Ministério da Fazenda. Então, está tendo esse contato direto com o governo federal, que a gente espera que tenha essa solução o mais breve possível. Pessoal, obrigado. Espaço aberto sempre aí para o sindicato e para as demandas. Abraço para vocês, até a próxima, viu?